A figura dos dragões permeou mitos e lendas ao redor do mundo, alimentando a imaginação de culturas diversas. Desde a Ásia até a Europa, esses seres míticos têm sido representados em narrativas épicas, esculturas e pinturas. No entanto, as histórias que conhecemos hoje sobre dragões foram moldadas ao longo dos séculos, muitas vezes esquecendo suas origens e significados mais profundos. Neste vídeo, exploramos a verdadeira história dos dragões, desvendando os mistérios que cercam essas criaturas e revelando o papel que desempenharam nas antigas civilizações. Dragões surgiram em diferentes culturas praticamente ao mesmo tempo, sugerindo que a crença em criaturas gigantescas e poderosas pode ter raízes profundas na psique humana. Em antigos textos chineses, dragões representavam sabedoria e poder. Na mitologia europeia, eles encarnaram o mal e o caos. As primeiras menções a dragões foram encontradas em manuscritos da antiga Mesopotâmia, onde eram considerados guardiões do conhecimento sagrado. Esses textos sugerem que os dragões podem ter simbolizado forças naturais que os humanos tentavam entender e controlar. No Oriente, especialmente na China, dragões eram venerados como entidades benevolentes, associadas à chuva, rios e fertilidade. A lenda do dragão amarelo da dinastia Xia descreve como os imperadores acreditavam ser descendentes de dragões, legitimando seu poder divino. Templos e festivais eram dedicados a essas criaturas, representando a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Os dragões também eram vistos como símbolos de proteção, guiando líderes e guerreiros para o sucesso em batalhas. Na Europa, dragões eram retratados como criaturas temíveis, que guardavam tesouros e devoravam humanos. Lendas como a de São Jorge e o dragão capturaram a imaginação de gerações, pintando dragões como um mal personificado que deve ser conquistado para restaurar a ordem. Essa representação reflete o medo e a incompreensão dos povos europeus em relação às forças da natureza, muitas vezes associadas ao caos e destruição. Manuscritos medievais frequentemente ilustravam dragões ao lado de heróis, simbolizando a luta eterna entre o bem e o mal. Na mitologia nórdica, dragões como Jormungandr, a serpente do mundo, simbolizavam o caos e a destruição. Acreditava-se que Jormungandr envolvia o mundo, e seu confronto final com Thor durante o Ragnarok representava o fim dos tempos. Essas narrativas destacam o papel dos dragões como seres cíclicos, ligados tanto à criação quanto à destruição. Eles refletiam a percepção nórdica da natureza como um ciclo infinito de nascimento e morte, onde forças opostas coexistem em equilíbrio. Culturas pré-colombianas, como os maias e astecas, também possuíam suas versões de dragões. Quetzalcóatl, a serpente emplumada, era uma divindade associada ao vento, à aprendizagem e à ressurreição. Mitos descrevem como Quetzalcóatl criou a humanidade usando seu próprio sangue, simbolizando a conexão entre sacrifício e criação. Essas histórias destacam como dragões ou criaturas semelhantes eram centrais na cosmologia e nos rituais religiosos, representando forças que transcendem o mundo físico. No folclore eslavo, criaturas semelhantes a dragões, conhecidas como Ismei ou Ismei Goriniti, desempenhavam papéis complexos, às vezes ajudando, outras vezes aterrorizando humanos. Contos falavam de heróis que desafiavam esses dragões para provar sua bravura e conquistar riquezas ou salvar donzelas. Essas histórias muitas vezes eram usadas como alegorias para representar desafios internos e externos, como o enfrentamento de medos pessoais ou inimigos tangíveis. O Ismei também representava forças naturais indomáveis que necessitavam de respeito e reverência. Os povos aborígenes australianos acreditavam em criaturas gigantescas chamadas serpentes arco-íris, associadas a rios e chuvas. Essas serpentes eram vistas como criadoras de paisagens e fontes de vida, mas também como destruidoras quando desrespeitadas. As histórias da serpente arco-íris são algumas das mais antigas narrativas culturais do mundo, destacando o papel dos dragões como símbolos de poder e equilíbrio natural. A serpente não era vista apenas como benigna ou maligna, mas como uma força que exigia respeito.
Durante a Idade Média, dragões se tornaram símbolos importantes na alquimia, representando forças transformadoras e o processo de autodescoberta. O dragão Ouroboros, que morde sua própria cauda, simbolizava a eternidade e a ciclicidade da vida. Alquimistas viam dragões como representações das forças brutas da natureza que precisavam ser domadas e transformadas para alcançar o conhecimento superior. Eles eram metáforas para os desafios internos do ser humano em sua jornada espiritual. No Oriente Médio, o dragão era frequentemente associado ao mal, como no caso de Apep, a serpente do caos no Antigo Egito, que lutava contra o deus do sol Ra. Textos antigos descrevem batalhas épicas entre deuses e dragões, representando a luta entre ordem e caos. Essas histórias muitas vezes tinham um elemento moral, onde os dragões simbolizavam a necessidade de superar forças destrutivas para alcançar a harmonia divina. O dragão servia como um aviso dos perigos de desrespeitar as leis naturais e espirituais. Historiadores e cientistas sugeriram que as histórias de dragões podem ter sido inspiradas por fósseis de dinossauros ou encontros com grandes répteis. Exploradores antigos que encontraram ossos gigantes desconhecidos podem ter criado histórias sobre criaturas monstruosas para explicar o inexplicável. Outros acreditam que as histórias de dragões foram influenciadas por fenômenos naturais como erupções vulcânicas, que eram vistos como dragões furiosos expelindo fogo. A ciência moderna continua a explorar as origens dessas lendas para entender como elas refletem o conhecimento humano. No século XX, dragões ganharam nova vida através da literatura e do cinema. Autores como J.R.R. Tolkien e George R.R. Martin reimaginaram dragões como seres complexos com personalidades próprias, distantes das representações tradicionais. Filmes e séries populares tornaram os dragões icônicos, misturando antigos mitos com novos significados, refletindo o desejo humano contínuo de explorar o desconhecido. Esses retratos modernos muitas vezes retomam elementos das lendas antigas, mantendo viva a fascinação por essas criaturas míticas. Mesmo em tempos modernos, dragões continuam a capturar a imaginação das pessoas, simbolizando tanto medo quanto admiração. Eles representam desafios intransponíveis e a possibilidade de transformação, um lembrete constante de que o desconhecido sempre nos fascinará. Desde a fantasia na literatura até a realidade científica, os dragões persistem como um símbolo universal de poder, mistério e a eterna busca humana por entender o mundo que nos rodeia. A história esquecida dos dragões nos revela mais do que simples lendas. Ela reflete nossos medos, esperanças e a eterna busca por conhecimento. Os dragões, em suas muitas formas, simbolizam tanto a destruição quanto a criação, o caos e a ordem, o que está por vir e o que já foi. À medida que continuamos a explorar os mistérios do nosso mundo, essas criaturas míticas nos lembram da complexidade da nossa própria existência e da vastidão do desconhecido que ainda nos espera. Até a próxima!